E aí, turma, tudo bem? Hoje vamos completar mais uma aula da histologia animal, que é o tecido linfático. Está muito associado ao sistema imunitário. Então, é muito importante que você também fique ligado, atento na aula sobre o sistema imunitário, sobre soros e vacinas. Tem caído muito isso nas provas do Enem e vestibulares. Mas nesse momento, vamos começar a falar sobre esse tecido linfático. Bem, normalmente ele é um tecido pouco trabalhado, ele fica lá por último. Se trabalha tecido ósseo, cartilaginoso, sanguíneo e assim por diante. Mas o linfático fica lá, num lugarzinho qualquer. Ele é muito importante. Para você entender o que é esse tecido, nós precisamos imaginar o que circula dentro desse tecido. Veja, imagine uma artéria e uma veia, vasos sanguíneos. Ok, beleza. E lá dentro das artérias e das veias circula o sangue, que é composto por plasma, na sua maior parte, e pelos elementos figurados que são as células, ou seja, as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. Agora imagine que estas artérias e as veias diminuem muito de tamanho, o calibre fica quase do tamanho de um fio de cabelo e por isso chama-se capilares sanguíneos. Só que o sangue que circula ali dentro e o plasma sanguíneo, uma parte desse plasma sanguíneo acaba saindo desses capilares sanguíneos, mais ou menos 10% deste plasma. E este líquido plasma acaba ficando entre as células e a gente começa a chamar esse líquido agora de linfa. O que eu posso encontrar nesse líquido, nesta linfa? Podemos encontrar vírus, podemos encontrar bactérias, resíduos de vírus, resíduos de bactérias, por exemplo, e até mesmo células envelhecidas. O fato é que esse líquido vai ser recolhido por vasos. Mas esses vasos não são artérias, nem veias, nem capilares, e sim vasos linfáticos. Os vasos linfáticos transportam a linfa, que é essa substância que contém vírus, bactérias e células envelhecidas. Veja só, e esta linfa vai circular de forma unidirecional por algumas regiões do nosso organismo. É importante você destacar, você que está anotando aí, faz uma observação. Como nós sabemos que as veias transportam sangue venoso, mas tem uma exceção, lá com as veias pulmonares e também com as veias umbilicais, que o sangue é arterial. Mas o que importa é que o sangue, independente se ele é arterial ou venoso, ele circula dentro das veias controlado por válvulas venosas. Nas artérias, quem controla é a pressão arterial impulsionada pelo coração. Mas e dentro dos vasos linfáticos? Quem que impulsiona a linfa de forma unidirecional? Similar ao que acontece nas veias. Nós encontramos também as chamadas válvulas linfáticas e a linfa circula de forma unidirecional. Isso é importante, uma pressão muito baixa e essa circulação é muito lenta e acaba indo em uma única direção. Bem, o fato que o tecido linfático ele é formado por linfonodos, como nós podemos observar, por exemplo, aqui nesta região aqui nós temos as amígdalas, também chamadas de tonsilas, que são linfonodos. Então nós temos linfonodos nesta região, nós temos linfonodos aqui na região axilar, nós temos linfonodos aqui na região inguinal, onde nós chamamos de virílias. Enfim, veja que também temos aqui linfonodos espalhados nesta região aqui do braço, e aí nós imaginamos que em algum momento da vida nós tivemos as ínguas, aquele local com edema inchado, porque havia muita linfa circulando nesse local, nesses vasos linfáticos, para combater algum tipo de infecção. Normalmente, pessoal, quando entra a bactéria, o vírus principalmente, pelas vias aéreas, no sistema respiratório e no sistema digestório, é muito comum nós desenvolvermos um edema dos linfonodos localizados nesta região, das tonsilas, nas amígdalas,
porque é muito sensível, já que ele está ali nessa parte que está relacionado com o sistema respiratório e digestório, então é muito importante ficar muito ligado. Temos que procurar tratamento médico e tratar e ver o que está acontecendo. Por outro lado, se a gente tiver uma região mais dolorida, por exemplo, na região inguinal, ali nas virilhas, então tem que ficar atento no trato gênito-urinário, porque podemos estar desenvolvendo uma patologia nesta região. O nosso corpo responde, o tecido linfático está vigilante, atento a algumas infecções oportunistas. Então nós precisamos saber que aqueles órgãos que fazem parte do tecido linfático são os linfonodos, nós encontramos o timo, que fica nesta região, esse aqui é o osso externo, nesta região no osso externo nós temos um órgão do tecido linfático chamado timo. O timo, ele regride muito a partir da infância, mas ele é muito ativo bem no início das nossas vidas. O timo, olha só, timo com T, ele tem uma responsabilidade de fazer a maturação dos linfócitos T. Olha que importante, pessoal, maturação dos linfócitos T. Aqui nesta região do corpo, nós temos um órgão chamado baço. O baço está colado na parte posterior, nessa região abdominal, acima do rim esquerdo, mas na região posterior. E o baço está conectado ao tecido linfático. Tem pessoas que se acidentam, uma pancada, uma patologia e precisam tirar este órgão aqui. Eles vivem bem? Eles vivem, mas obviamente iriam viver melhor com ele, com o baço. Por quê? Porque o baço tem uma relação importante com a imunidade, também está associado à produção da nossa imunidade através dos linfócitos B e linfócitos T, mas uma função super importante do baço é como se ele fosse um reciclador. Ele vai destruir hemácias envelhecidas, já que as hemácias, os glóbulos vermelhos, duram pouco tempo e precisam ser metabolizadas. O baço vai fazer esta função. Veja que temos aqui uma região, um tronco lombar direito, um tronco lombar esquerdo, isso também invade a região dos intestinos, e aqui veja que temos um tronco também super importante, torácico, que invade o lado direito e o lado esquerdo dos braços. Observa aqui, ó, aqui tem um tronco que faz uma junção à direita e que faz uma junção à esquerda, mas que estão conectados através do pescoço com esta região do sistema nervoso central, através da chamada subclávia e da jugular, que são vasos importantes. Veja que o nosso corpo todo está interligado com esse tecido, que às vezes os livros didáticos deixam lá a metade de uma página para falar sobre esse tema. Quanta coisa importante pode cair na nossa prova sobre o tecido linfático, e ainda mais quando nós estudamos o sistema imunitário. Lá é importante você dar continuidade a esse conteúdo. Aqui vimos somente o tecido linfático, mas é importante a gente continuar assistindo mais informações, mais aulas sobre soro, vacina, sistema imunitário. Valeu, até mais, tchau, tchau.